Louvado seja Jesus. Amém, Jesus. Motivo de muita alegria de estar aqui hoje, cooperando com os irmãos. Na quinta-feira passada, o irmão Aldo fez um convite a mim para estar aqui com os irmãos, mas não foi possível. Me esforcei para vir, mas como nós trabalhamos na rua, irmãos, muitas das vezes a gente não conta com imprevistos, né? E acabei estando distante, não dava tempo de me retornar. Eu peguei e falei para ele, marca um novo dia, e assim que o Senhor preparar, nós estaremos lá no nome de Jesus. Eu glorifico a Deus nessa noite, irmãos, pelas maravilhas que o Senhor já tem feito em nosso meio. Aqueles que estão com seus olhos espirituais abertos, já podem contemplar o Espírito de Deus trabalhando nesse lugar, irmãos. Eu quero desde já parabenizar a igreja, irmãos, pela estrutura do ministério, né? Tudo muito bem arrumadinho, tudo muito bem organizado. E ali eu estava sentado e estava observando, né, o cuidado, né, que quando nós fundamos o ministério temos que ter. A casa de Deus é tudo preparado com muito carinho, com muito amor, irmãos. E nesse altar, o Senhor falava para mim perguntar para você que está sentado nessa noite aí, para nós que estamos aqui no altar da igreja, como está a tua casa espiritual? Será que a tua casa espiritual está tão arrumada quanto a casa do Senhor nessa noite? O Senhor, Ele manda você fazer uma reflexão. Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos, por tudo que já foi falado nessa noite. Glorifico a Deus pelos hinos que foram louvados ao Senhor, porque sabemos que, como o pastor mesmo disse, que o hino é a preparação do coração para nós recebermos a palavra dele. Na semana passada o Senhor tinha me dado uma palavra, e nessa semana, quando o irmão renovou o convite, o Senhor falou comigo totalmente diferente daquilo que ele queria falar na semana passada, na quinta-feira. Porque talvez o povo que estava aqui na quinta-feira não é o mesmo povo que está aqui nesse domingo hoje. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus na quinta-feira era para o povo que estava aqui. Mas a palavra que o Senhor mandou hoje é para nós que estamos aqui presentes hoje. Eu espero, irmãos, poder ter a sabedoria do Espírito Santo. Eu espero poder pedir a graça do Espírito do Senhor para que Ele possa me dar sabedoria, para que Ele possa me dar a revelação dessa palavra, irmãos, para poder transmitir aos irmãos com entendimento, porque o Senhor me deu o entendimento dessa palavra, mas a palavra de Deus nós entendemos cada um de uma forma, cada um de uma maneira, mas eu vou tentar expressar para a igreja aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para falar com a amada igreja nessa noite. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, irmãos. Capítulo de número 58. Vou colocar o meu óculos porque eu sou uma bênção, meu irmão. A idade vai chegando da gente, a gente vai começando a ter problemas com visões, mas graças a Deus, o Espírito de Deus ele está aqui para nos abençoar nessa noite. Os irmãos que encontraram, digam amém. Quem não procurou, diga misericórdia. Louvado seja Deus. Eu vou esperar que todos acompanhem a leitura, irmãos. Eu vou ler com muita calma, com muita paciência, para que os irmãos possam compreender a palavra. Porque nós temos que ler com calma para entendermos. Não adianta nós lermos apressadamente e não compreendermos a palavra. Isaías capítulo de número 58 diz assim a palavra de Deus: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós
e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma, e tu, ó, não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dades punhadas impiamente não jejueis, como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, e que estenda debaixo de si um pano de saco grosseiro e cinzas? Chamarias tu a isto jejum, dia aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todos o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão como faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubra, e tu escondas daquele a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás o Senhor e responderás, gritarás e dirás: eis-me aqui. E acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo e falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e tu e a tua escuridão serás como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador das veredas para morar. Se desviares o teu pé no sábado, e fazeres a tua vontade no teu santo dia, e se chamares de sábado deleitoso no teu santo dia no Senhor, digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer uma própria vontade, nem falar as suas próprias palavras, então se deitará no Senhor e fará cavalgar sobre as suas alturas da terra, e sustentarei como herança de Jacó, teu pai, porque a tua boca, o Senhor disse: eis que a mão do Senhor não está escondida, nem a que possa salvar, nem os teus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui é uma palavra nessa noite, irmãos, bastante extensa. É uma palavra bastante extensa, irmãos, nessa noite, na qual nós trouxemos aqui, na qual o Senhor me disse. Essa palavra, irmãos, ela vem falando a respeito de certas situações que o povo da Judéia, o povo judeu, viveu na época dos antepassados. E hoje essa palavra, ela sendo trazida para nós nos dias atuais, ela fala acerca de sacrifício, como o pastor mesmo disse nessa noite. Fala acerca de jejum. Jejum, irmãos, que o povo fazia naquela época, na qual não era
aos olhos do Senhor. Talvez nessa noite, irmãos, você está se perguntando, mas eu não estou entendendo. O que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite, irmãos? Que não adianta nós fazermos propósitos diante do Senhor. Não adianta nós jejuarmos diante do Senhor se o jejum ou sacrifício que nós oferecemos ao Senhor não for agradável a Ele. Aquele povo da época, eles jejuavam e eles ofereciam sacrifício no templo do rei Uzias, ali na Jerusalém de Deus. Mas eles ofereciam sacrifícios de forma imperfeita, irmãos. Eles levavam sacrifícios, levavam jejuns no altar do Senhor, mas eles estavam oprimindo o povo, estavam oprimindo a viúva, estavam oprimindo o estrangeiro, estavam oprimindo o necessitado. E o Senhor, de forma alguma, ele receberia esse tipo de sacrifício, irmãos. Porque quando há um sacrifício, tem que ter pureza no sacrifício. Nós temos que separar aquilo que é melhor para o Senhor. E o povo, quando sacrificava a Deus em jejum, quando entregavam o sacrifício, irmãos, eles entregavam o sacrifício e eles comiam de forma desordenada, irmãos. Como se aquele sacrifício que eles tivessem feito tinha sido de um grande esforço. Mas o jejum, irmãos, não é para nós jejuarmos e depois sairmos comendo como se fossem esfomeados, irmãos. Quando nós fazemos um propósito diante de Deus, temos que fazer um propósito e temos que ter moderação, irmãos. Porque não adianta você fazer um propósito longo, duradouro, e quando você entrega o propósito diante do Senhor, você já entrega já pensando no que vai comer, irmãos. E esse tipo de sacrifício, o Senhor fala: você fez realmente esse sacrifício para mim ou para vós? É uma pergunta. Se nós olharmos a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, os irmãos vão ver que eu estou falando é verdade, irmãos. Está aqui, livro do profeta Zacarias, capítulo 7. O jejum que não agrada a Deus. Eu vou ler o versículo 5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuares e planteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim mesmo? Para mim? Ou quando comerdes e quando beberdes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes, não ouvindo vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, procedentes de quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela e ao sul da campina eram habitadas. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: escutai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um com o seu irmão. E não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, nem mente mal contra cada um do seu irmão em seu coração. O povo estava oferecendo sacrifícios de forma que não agradava ao Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmãos, em poucos números, mas eu acredito com qualidade, de recebermos em nós a palavra de Deus, para nós refletirmos em nossas vidas se o que estamos fazendo, ou o que estamos anunciando diante de Deus, é verdadeiramente aquilo que o Senhor tem se agradado. Porque vir fazer propósito é de uma forma fácil, irmãos, mas o difícil é nós agradarmos a Deus. Será que nós temos agradado a Deus da forma que Ele quer que nós fazemos para agradá-lo?
Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo, e que não deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com família e recolhas na sua casa o pobre e desterrados? E vendo nu ocultas, e não escondas daquele que é da tua carne? Será, irmãos, que nós estamos praticando isso? Será que nós estamos libertando aqueles que estão escravizados nas mãos de Satanás? Aqueles que não estão suficientemente libertos? Ao invés de nós ajudarmos com palavras edificantes, palavras que exortam, palavras que transformam a vida daquela pessoa, que mudam o coração dela para o bem, você está fazendo com que essa pessoa ela volte a praticar as coisas do passado, praticando o mal, praticando, louvado seja Deus, o jugo desigual. É uma palavra, irmãos. O Senhor está falando conosco. Aquele povo que sacrificava, eles tinham escravos, irmãos, que trabalhavam para eles. Quando Deus enviou essa palavra, Ele enviou essa palavra lá em Jerusalém, irmãos. Se nós olharmos lá no livro do profeta Jeremias, o povo sacrificava crianças, sacrificavam sacrifícios desagradáveis ao Senhor, compravam oferendas e não cultivavam em seus lares, irmãos. Muitas das vezes nós queremos comprar sacrifício e nós não oferecemos o nosso próprio sacrifício ao Senhor. Quantos estão entendendo a palavra, irmãos? Glória a Deus, aleluia. O povo hoje em dia, irmãos, está indo buscar sacrifício, está comprando o sacrifício. Nós vimos aí muitas igrejas hoje, irmãos, que não pregam mais o evangelho genuíno, que não pregam mais a palavra genuína, não pregam mais o verdadeiro evangelho. Hoje é um tal de venda de chave, é um tal de venda de arca, é um tal de venda rosa, você vai ter que receber uma rosa, você vai ter que colocar uma chave, uma ferradura, você vai ter que comprar um medalhão. Irmãos, pare com isso. O povo aqui estava rebelde, o povo estava transgredindo a vontade de Deus, e nos dias atuais de hoje não é diferente, irmãos. O povo não quer mais oferecer um sacrifício agradável a Deus, o povo quer comprar a bênção. Deus não faz barganha, irmão. Deus não faz barganha com ninguém. Se você está frequentando esse tipo de ministério, onde o povo está vendendo caneta ungida, onde o povo está vendendo ferradura, onde o povo está vendendo chave, onde o povo está vendendo a arca do conserto, irmão, eu quero te dizer que o conserto tem que estar dentro da tua vida. Verdade. E não um simples medalhão, um amuleto, não, irmãos. O povo aqui estavam presos, estavam escravizados, irmãos, e queriam oferecer sacrifícios. O Senhor não se agradou. Deus levantou o profeta Jeremias, irmãos, lá no capítulo 7 de Jeremias, e repreendeu o rei, falando para que o rei se convertesse do seu mau caminho e deixasse de adorar e prostrar-se a deuses estranhos. E o povo não se arrependia. Quando Deus levantou o profeta Jeremias aos 13 anos de idade para oferecer o seu primeiro sacrifício juntamente com seu pai em Jerusalém, a Bíblia nos fala, irmãos, que então Deus se manifestou para um menino de 13 anos e perguntou para Jeremias: Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, e como ela está pronta para florescer. E pediu para que o rei se convertesse. E o rei Jeoquim mandou que ele, Aquim, seu pai, continuasse sacrificando em Jerusalém, que o pai de Jeremias era um sacerdote, mas o filho dele não podia mais entrar em Jerusalém, estava proibido. Talvez nessa noite estão querendo calar a tua boca,
do lugar onde você está, da cidade que você está. Mas tudo isso é um tempo, irmãos. Você vai ter que passar por isso. Está entendendo, pastor? Você vai ter que passar por isso. Porque o rei Jeoaquim não obedeceu, continuou sacrificando crianças, continuou oprimindo a viúva, continuou mantendo os escravos de Jerusalém, e jejuava e entregava os sacrifícios comprados, e o Senhor não aceitava mais isso, e enviou sobre eles, irmãos, a sua ira. O Senhor não quer levantar a sua ira contra a igreja de Cristo, irmãos. A irmã, ela leu em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender, buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele quer arrependimento verdadeiro. O Senhor quer que nós sacrificamos a Ele em espírito e em verdade, com corações contritos, com corações quebrantados. Nós não temos que entrar na casa do Senhor de qualquer maneira, irmãos. Nós temos que entrar na casa do Senhor e colocar nossos problemas nas mãos dEle, para que Ele seja o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso libertador, para tomar conta da nossa vida, irmãos. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse: não sou eu que estou em Cristo, mas Cristo vive em mim. Temos que deixar Cristo viver em nós, irmãos. Porque eu quero te dizer uma coisa: clama em alta voz e não te detenhas, levanta como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, ó casa de Jacó, e os seus pecados. Eu estou aqui como trombeta de Deus nessa noite para a tua vida. O Senhor, Ele está voltando. O Senhor está às portas da igreja, e Ele vai vir buscar o seu povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, um povo zeloso, um povo de boas obras, irmãos. E quais são as obras que você está fazendo para o Senhor nessa noite? Será que você tem atendido o necessitado que está do teu lado? Será que você tem dividido o pão com o faminto, irmãos? Será que você tem repartido o pão com o teu próximo? O próprio Jesus disse que foi no partir do pão, irmãos. Oh, maravilhoso, aleluia! Ele nos abençoou. Nós temos que estar em comunhões até mesmo no partir do pão, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que têm menos condições que muitas das vezes eu tenho ou que você tem. E aí, ao invés de você estender as suas mãos para ajudar, você olha e julga. Você quer colocar um jugo na pessoa desigual. Já fui, eu escutei o pastor falar aqui hoje, irmãos. A palavra é essa. Eu não escolhi a palavra. Aqui a palavra fala sobre jugo, irmãos. E porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltasses as ligaduras da impiedade e desfaças de ti as ataduras do jugo? E não deixes livres o quebrantado e despedaça todo o jugo? O Senhor quer que acabe com esse jugo desigual dentro da casa dele, irmãos. Glória a Deus. É desse jeito. Porque se você continuar apontando a vida do teu irmão, achando que você é melhor do que ele, ou melhor do que ela, achando que ela foi escolhida para fazer a vontade de Deus e você não foi, eu quero te dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus chamou nem todos para pastores, irmãos. Deus chamou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para presbíteros, outros para diáconos, outros para levitas. Porque quando nós nos juntamos, todos, um tem salmos, outros têm hinos e outros têm doutrinas. Então, nós somos um corpo, ligado na igreja. A igreja é Cristo. Nós somos um membro do seu corpo. A cabeça não pode entrar no lugar do braço. O braço
não pode estar no lugar das pernas, e nem a mão no lugar dos dedos. Então cada um é uma parte do corpo de Cristo. Você tem um valor especial para o Senhor. Não é porque você não prega, não é porque você não louva, não é porque você muitas das vezes não tem uma oportunidade, que você deixa de ser uma peça fundamental no corpo de Cristo, irmãos. E por que essa acusação toda, irmão? Por que esse julgo desigual, irmãos? Porque você acha que aquela irmã é melhor que você? Porque você acha que aquele irmão é melhor do que você? Eu quero te dizer que é uma responsabilidade muito grande, irmãos, estar aqui em cima, pregando a palavra. Porque se eu falar aqui heresia, irmãos, se eu pegar e ensinar algo que não seja a vontade do Senhor, é cobrado da minha vida, não é cobrado da vida dos irmãos. Porque quanto mais se sabe, mais se é cobrado, irmãos. Eu queria estar hoje aí sentado onde os irmãos estão ouvindo, mas o Senhor me chamou para uma outra vocação. Chamou a vida da minha esposa para uma outra vocação. Chamou o pastor Juliano para uma outra vocação, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Se todos pregassem, irmãos, onde ficaria quem louvasse? Se todos louvassem, onde ficava o ciclo de oração, irmãos? Então cada um tem uma coluna, cada um faz parte de um ministério, irmãos. A Bíblia fala que há diversidade de ministério. E o Senhor, Ele fala nessa noite, irmãos: então romperás de ti a tua luz como a alva, e a tua cura expressamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isso o Senhor está fazendo uma promessa para mim, está fazendo uma promessa para você, que quando nós atendemos o necessitado, quando nós atendemos o aflito, quando nós cobrimos aquele que está nu, com vestes, para não mostrar as suas vergonhas, o Senhor, Ele faz justiça. Glória a Deus, aleluia. Por mim e por você. E Ele vai diante de nós e diante da nossa retaguarda. Que coisa tremenda é isso, irmãos? Quantos estão entendendo a palavra, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E esse povo, irmãos, eles estavam andando de forma desigual, forma errante. Então chamarás ao Senhor e responderás, e gritarás, e ele dirás: eis-me aqui, e acontecerá isto, se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar vaidade. Você está vendo que coisa tremenda, irmãos? O Senhor, então nós clamaremos o Senhor. A palavra está dizendo: e Ele nos responderás, gritarás, e Ele dirás: eis-me aqui, e acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, e deixar de estender o dedo, e falar de vaidade contra o seu irmão. Estranho, né? Jesus. O negócio está estranho, né, irmãos? O Senhor está falando com pessoas aqui, né, irmãos? Eu não sei, eu não conheço a tua vida. Eu não sei, eu nunca vi vocês. Eu nunca pude ter o prazer de conhecer a igreja que estou conhecendo hoje. É a primeira vez que eu venho aqui, aí já vem com uma palavra dessa natureza, mas é a palavra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que não existe palavra dura, não existe palavra pesada. Existem pessoas que não querem conserto com a sua vida. Verdade, Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado e para o outro. Ela é mais apta, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. E ela conhece as intenções do coração e do pensamento. A palavra de Deus é Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor fala aqui em Zacarias: então clamarás ao Senhor, e responderás e gritarás e dirás: eis-me aqui, e acontecerá isso, tirareis do meio de ti o jugo, e o estender de dedo, e a tua vaidade. Eu espero que dê tempo de eu concluir a palavra, porque eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor me deu para entregar para a igreja. Se não der tempo, vai ficar na metade a palavra, mas eu espero que o Senhor dê graça para que eu possa terminar. Eu vou ler para os irmãos o complemento dessa palavra que está aqui.
Até agora o Senhor está falando de repreensão, não está? Sim. Até agora o Senhor está nos corrigindo. Glória a Deus. Até agora o Senhor está nos exortando. Mas quando nós colocamos a nossa vida no altar, nos consertamos e deixamos Ele agir através da Sua palavra dentro dos nossos corações, aí Ele vem e Ele age dessa forma na sua vida. Depois veio a minha palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião, com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-ão cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda que as praças de Jerusalém habitam velhos e velhas, levantando cada um a mão o seu bordão por causa da sua muita idade, as suas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos dos restos desse povo, naqueles dias também, aleluia, maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu se salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Estando ele e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor: esforcem as mãos de todos vós nesses dias, e ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo o que o Senhor está querendo dizer para nós? Glória a Deus. Quando nós nos consertamos diante de Deus, Ele vem com essa promessa maravilhosa, irmãos, de nós voltarmos a ser como velhos e como velhas, levantando as nossas mãos, os nossos bordões de santidade a Deus, glorificando a Ele, agradecendo a Ele pelos livramentos, agradecendo a Ele pelas suas infinitas e grandes misericórdias. Podemos ver as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos meninos brincando nas praças e nas ruas de Sião, e Ele voltará e habitará no meio de Jerusalém, e nós seremos edificados como um novo templo, irmãos. Glória a Deus. Isso é uma promessa, irmãos. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para os irmãos dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quantos querem ir para o céu? Eu acredito que todos vão levantar as mãos, né? Quantos querem ir para o inferno? Levanta as mãos quem quer ir para o inferno. Levanta as mãos quem quer ir para os céus agora. Glória a Deus. Aleluia. Todos querem, né? Aleluia. Só que lá no céu, irmãos, não é de qualquer jeito. Glória a Deus. Nós estamos muito errados, irmãos, em relação à igreja de Cristo. O povo está tão errado, irmãos. O crente anda tão desconcertado diante de Deus, irmãos. O crente anda de uma maneira tão errante diante do Senhor, irmãos. E eu mesmo me pergunto às vezes: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quantas e quantas vezes eu não fiz essa pergunta ao Senhor: Senhor, não me deixe perecer juntamente com os ímpios. Meu Pai. Aleluia. Glória. E nós estamos vendo hoje em dia no meio da igreja, irmãos, é muito ímpio. O povo está dentro da casa do Senhor, pastor, e está agindo como ímpios. Glória a O Deus. povo ouve a palavra de Deus e não se converte. O povo escuta o Senhor falar e não se arrepende. O povo ouve o Senhor agir, mas o povo não toma uma atitude. Verdade, O Senhor, Ele quer transformação de vida, irmãos. O Senhor, Ele quer mudança de vida nas nossas vidas. Você tem que ser uma bênção dentro da igreja, tem que ser uma bênção lá no teu trabalho. Você tem que ser uma bênção aqui na casa do Senhor, tem que ser uma bênção lá na tua família. Nós temos que nos converter a todos os dias, irmãos. Verdade, Senhor. Todos os dias nós temos que pedir para que o Senhor tire de nós aquilo que impeça nós de entrarmos nas mansões celestiais. Verdade, Deus. Porque o Senhor, Ele virá, irmãos.
E quando Ele vir, se nós não estivermos prontos da forma que Ele quer que nós estivermos prontos, iremos ficar, irmãos, na grande tribulação. Iremos ficar aqui juntamente com o anticristo, que está se levantando na terra, irmãos. O povo já está aí, irmãos, aí, com as suas tecnologias, já estão implantando chip nas mãos, onde está ali toda a relação da sua vida, seus documentos, seu endereço, número de famílias, número de filhos, quantidade de pessoas dentro da sua casa. E o povo está despercebido. O povo está cocheando, irmãos, está cochilando. É tempo de despertar. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais e nos preparar para encontrar com a noiva de Cristo. Porque o Senhor vai virá, irmãos. Não adianta nós acharmos que Ele não virá, Ele vai vir. E quando Ele vir, eu quero estar pronto. E eu quero que nós também estejamos prontos. Glória a Deus. Porque quando a trombeta tocar, nós vamos ter que ouvir. E teremos que ouvir a voz de Deus nos chamar pelo nome. Glória a Deus, aleluia. Mas se você estiver preocupado com teu irmão, com a tua irmã, não estiver preocupado em ouvir a palavra, não estiver preocupado em se consertar, em colocar um prumo na tua vida, você vai ficar aqui, irmãos. Você vai ficar aqui, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Você vai tentar fugir, se esconder. E os homens do diabo, irmãos, eles vão atrás de você onde você estiver. Haverá um tempo, irmãos, que a Bíblia fala que muitos correrão através dessa palavra, irmãos, e não vão poder, porque as Bíblias vão ser queimadas, irmãos. O Evangelho já está sendo proibido em alguns países da Europa, do Oriente Médio, onde já não se pode mais pregar o Evangelho. E nós ainda temos aqui um livre-arbítrio para pregar e anunciar a palavra. Mas o povo já está sendo perseguido, irmãos. E a nossa igreja vai começar a ser perseguida também. E nós temos que estar preparados, temos que meditar na palavra de dia e de noite. Temos que estar com a palavra enxertada dentro dos nossos corações. E não na Bíblia fechada, irmãos. Pessoas nem lêem a Bíblia, irmãos. Pessoas colocam a Bíblia, quando acaba o culto, nos domingos, em cima da estante, em cima da televisão, até mesmo debaixo da cama, poeira cobrindo, e não lê a Bíblia, irmãos. Fica sem meditar. Quando a palavra de Deus for tirada da sua mão, eu quero ver o que você vai fazer. A Bíblia fala, irmãos, que terão dois no campo. Um será levado e o outro será deixado. Estarão dois trabalhando no moinho. Um será levado, o outro será deixado. Quando ouvirem essas coisas, fuja, a Bíblia fala. Fuja para as montanhas, se esconda em cavernas. E se esquecer alguma coisa lá na tua casa, não volte para pegar, porque eles estarão lá te esperando. Isso é Bíblia, irmãos, que eu estou pegando aqui. Está na Bíblia, está escrito. Os filhos da besta, os anticristos, os filhos do diabo, soldados do exército do diabo, estará te esperando para que você retorne para a tua casa, para pegar os seus pertences que você esqueceu lá. E quando você voltar lá, eles vão te pegar. E você vai ser atormentado. Você vai ter que negar a Cristo, mesmo que depois, mesmo que você ficou no arrebatamento da igreja. Você não subiu no primeiro arrebatamento. Eles vão querer que você negue a Jesus. E se você negar a Jesus, você receberá a marca. Muitos serão torturados, muitos serão decepados, serão amputados mãos, pés, arrancarão orelhas, cortarão línguas, tirarão pedaços do nariz, arrancarão os dentes, para negar a Cristo. E muitos negarão, irmãos. Sabe por quê? Porque não vai aguentar a tortura. Mas quando você negar, eu quero te dizer que será seu fim.
Porque quando você negar, você já não vai pertencer mais à família de Cristo. Você aceitou a marca. Mas se você morrer, mesmo debaixo dessa tortura toda, tendo resistência e não negando a Cristo, você será salvo. Por isso que eu falo para os irmãos, vamos nos preparar, irmãos, para que nós não tenhamos que passar por isso. Eu tenho medo dessas coisas, irmãos. Tenho temor disso. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, não permita que isso aconteça. Não aconteça. Porque antes de acontecer essas coisas, Senhor, ou se eu for me perder no caminho, que o Senhor me recolha antes. Porque nós que estamos aqui guerreando contra Satanás, contra as hostes espirituais da maldade, se nós descermos lá para baixo, irmãos, o tratamento lá vai ser terrível, viu? Eles vão perguntar para você: era você que servia aquele tal de Jesus de Nazaré lá em cima? Por que você está aqui embaixo agora? E aí, eu não quero estar na sua alma. Que a Bíblia fala que o fogo não morre, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você sabe o que é esse bicho que a Bíblia fala que não morre e que o fogo não se apaga, irmãos? O bicho é o próprio espírito do homem. É a alma do homem, irmãos. É o bicho que não morre. O espírito não morre, irmãos. Você sabe que você é ser atormentado em chamas? Quem já brincou aqui, quando era criança, de pular fogueira? Quem já chegou perto de uma fogueira para querer pegar uma batata doce assando no meio da brasa? Você consegue chegar perto, pastor? Você consegue chegar perto? Você imagina o fogo do inferno, como é que é, irmãos? Onde você vai ser atormentado em chamas. A palavra de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19, a Bíblia fala que havia um homem rico e havia também um homem pobre, chamado Lázaro. A Bíblia fala que esse homem pobre, ele vivia comendo as migalhas que caíam na mesa daquele senhor. E a Bíblia fala que então Lázaro, ele foi levado pelos anjos. E aquele homem rico, ele foi sepultado. Estão vendo a diferença? A Bíblia fala que quando ele estava lá no Hades, ele olhou para cima e viu Lázaro sendo consolado pelo pai Abraão. E ele falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele estava nas chamas do inferno, se atormentado. Peça para que Lázaro molhe a ponta dos dedos e esfregue em minha língua, porque estou aqui nessas chamas sendo atormentado. E a Bíblia fala que quando Abraão ouviu isso e falou: não tem como eu fazer isso, porque há entre nós um grande abismo. Os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os que estão aí podem passar para cá. Então peça para que Moisés e os profetas avisem meus irmãos que esse lugar aqui existe. Abraão respondeu: se eles não acreditarem nos profetas, eles acreditarão que os mortos ressuscitarão? Os irmãos estão entendendo, irmãos? É tempo, irmãos, de despertar. É tempo de nós nos colocarmos na posição de Deus. É tempo de nós não deixarmos de ser crentinho, não, irmãos. É tempo de nós sermos fiel a Deus. É tempo de nós buscarmos a Deus em santidade, com temor, pedir para que Deus tire de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Que Ele prepare a nossa alma, que prepare o nosso coração, que prepare a nossa vida, o nosso altar, para que nós possamos subir com Ele e podemos receber o abraço de Jesus Cristo, irmãos. Porque Ele morreu com os braços abertos. Você sabe por quê? Para que quando você chegar lá no céu, na glória, Ele fechará os braços para te abraçar. Santo, santo, santo é. Versículo de número 11: E o Senhor te guiará e continuamente fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os seus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falte. E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarão os fundamentos de geração em geração, e chamar-se-ão de reparadores de rotura e restauradores de veredas para morar.
O Senhor, Ele está fazendo uma promessa aqui nessa noite para nós. O Senhor, nessa noite, Ele está falando que nós seremos como uma alma farta em lugares secos. O Senhor está falando para nós que Ele vai nos fortificar os nossos ossos, para que nós possamos marchar e continuar na peleja. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele fala aqui que nós seremos como um jardim regado. Aleluia, glória a Deus. É como um manancial cujas águas nunca faltam. E aí Ele vem falar aqui, mais uma promessa para nós. E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, levantarão os fundamentos de geração em geração, chamar-se-ão de reparadores nas rupturas e restauradores de veredas para morar. O Senhor, Ele quer levantar pessoas aqui, irmãos, para serem restauradores de rupturas. Glória a Deus. O Senhor, aqui nessa noite, Ele quer levantar pessoas para serem restauradores de veredas para morar. Viu? Quantos nessa noite